uma decisão difícil de ser tomada. A quem o INSS deve pagar a pensão por morte nos casos em que o segurado tinha 2 mulheres. Não são raras as situações em que a avaliação do Instituto é questionada na Justiça. E olha que até mesmo nos tribunais as decisões costumam ser divergentes. Ainda hoje está sendo choque. Cada vez que eu for receber, eu vejo que é um choque. Esse sentimento acompanha Maria de Lourdes desde que ela recebeu esse aviso do INSS. Pelo documento, a dona de casa soube que a pensão que recebia desde a morte do marido seria dividida. Em vez de R$ 1.069, ela passaria a receber pouco mais de R$ 500 por mês. Quando eu cheguei na boca do caixa para receber, que já estava dividida. A indignação de Dona Maria só aumentou quando ela descobriu quem iria receber a outra metade do dinheiro. Uma segunda mulher de seu Antônio, que ela desconhecia. Ela lembra que recebeu a notícia de um funcionário do INSS. Aí eu disse, mas como que ela pode receber? Se eu, quem sou a pessoa a esposa dele por muitos anos, em papel. Com que direito ela, qual foi o documento e qual foi o direito que ela tem de fazer isso? A divisão da pensão foi determinada de forma administrativa, ou seja, pela Previdência. Uma medida tomada em setembro de 2009, 5 meses depois da morte do segurado. Maria de Lourdes, que foi casada por mais de 30 anos com seu Antônio e teve com ele 2 filhos, ficou revoltada. Para ela, a concubina não deveria ter nenhum direito ao benefício. A família decidiu questionar na Justiça a decisão do INSS. O caminho foi ajuizar uma ação com a ajuda da Defensoria Pública. A intenção era voltar a receber o valor integral da pensão. Estamos acompanhando desde o início, através do site, todo o acompanhamento do processo. Esse defensor público explica que, nesses casos, o mais comum é a decisão judicial seguir a posição do Supremo Tribunal Federal. Desde 2008, o STF tem determinado que o benefício seja concedido exclusivamente à esposa. Então, como a nossa assistida era a pessoa que era casada com o falecido marido, de acordo com esse entendimento, apenas ela faria jus ao benefício previdenciário. Mas no caso de Dona Maria de Lourdes, não foi o que aconteceu. A decisão não seguiu a tendência do STF. Em primeira instância, prevaleceu a posição do INSS, ou seja, a pensão continuou sendo dividida entre as 2 mulheres. Só quando o caso chegou à Turma Nacional de Uniformização é que Dona Maria de Lourdes ganhou a causa e o direito de novamente receber o valor integral do benefício. É uma vitória enorme, imensa, A história dessa pernambucana se parece com a de tantas outras mulheres pelo Brasil afora. Em São Paulo, conhecemos outra Maria que também precisou brigar para não ficar desamparada. O ex-marido, que tinha uma outra família, morreu há 2 anos. Na época, o INSS concedeu a pensão por morte apenas para a segunda esposa. Maria de Fátima procurou a justiça e provou que o relacionamento com o ex-marido continuou mesmo depois da separação. Eu que cuidava de tudo dele, a roupa era eu que cuidava. Quando ele passava mal, quem estava ao lado dele era eu. Diante das provas, da situação de desamparo de Maria de Fátima e também do caráter inusitado do caso, o juiz decidiu dividir a pensão entre as 2 mulheres. A autora tinha provas, demonstrando domicílio em comum, que teve filhos junto, com ele. Acabou restando comprovado que, de fato, as 2 eram esposas dele mesmo. Pelas regras do INSS, apenas o cônjuge ou companheiro e filhos menores de 21 anos ou inválidos têm direito à pensão. Como no Brasil a bigamia é proibida por lei, nem o seu Antônio, no Recife, nem seu José Manuel, em São Paulo, poderiam ter 2 uniões estáveis ao mesmo tempo. Por essa lógica, nos 2 casos, uma das companheiras não teria direito ao benefício. Mas os exemplos das 2 Marias que mostramos nessa reportagem deixam claro: quando o assunto é assistência previdenciária, a decisão precisa considerar o contexto de cada história. Mas eu me considero uma vitoriosa. Está sendo feita a justiça, não só daqui como lá de cima, do Papai do Céu.